Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor realiza a palavra que Ele mesmo indica através da liturgia. Essa é a primeira leitura do dia de hoje. Eu sei que o Padre Roberto ontem, celebrando a missa, já realizou as leituras próprias do domingo. Vocês já sabem que esta é a primeira leitura do dia de hoje. E o bonito, o impressionante, é que Deus quer realizar a sua palavra. É algo que Deus está nos ensinando cada vez mais, que a palavra de Deus não é apenas uma coisa para nos ensinar, para fazer conceitos em nós, não. A palavra de Deus é algo que Deus quer realizar. A palavra de Deus é realizante. Deus diz e a coisa acontece. Assim como no começo da criação Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez, e Ele foi dizendo cada coisa, e cada coisa que Ele dizia acontecia. Assim como Jesus disse àquele leproso, eu quero ser curado. Assim como Jesus disse àquele ceguinho, eu quero ser curado. E tanto o leproso como o ceguinho foram curados naquele momento. A palavra de Deus, ela quer se realizar. Claro, não é o assunto agora desse momento. Mas para você ver como a palavra de Deus se realiza, eu acabei de dizer que Jesus disse ao leproso, Jesus disse àquele ceguinho, Jesus disse mesmo a Lázaro que estava morto já há 3 dias, Lázaro vem para fora, e a palavra que Jesus pronunciou, Lázaro vem para fora, aconteceu. Quando o Senhor está no nosso meio, Ele já está realizando curas. Por exemplo, uma pessoa que está no meio de nós, você é jovem ainda, ninguém me contou nada disso. É o Senhor agora, através de palavra de ciência, mostrando e já fazendo. Você tinha, já posso dizer, tinha problema de... Como é que chama isso, gente? Até a pessoa precisa fazer em eletrocefalograma. Disritmia. Você tinha problema de disritmia. E por isso você tinha desmaios. Você tinha ataques. Você tem tomado remédio controlado. Até para você isso é difícil, você toma sim, mas isso tem sido difícil para você. E veja, agora o importante de tudo. Você como jovem, sente que a sua vocação é o matrimônio, você fica se perguntando, como é que vai ser o meu casamento? E os meus filhos, como é que vão ser? Eu vou transmitir isso que eu tenho para eles, essa disritmia da qual eu sou vítima? Eu vou transmitir isso para eles? Isso tem sido uma preocupação para você? Até tem inibido você quanto à sua caminhada para o casamento. Veja, com todas essas descrições, só pode ser você, né? Eu não sei quem é, mas só pode ser você. Veja, você, já posso dizer, tinha problema de disritmia. Está aí a pessoa? Levanta a mão, eu quero ver. Onde é que está? Vocês bateram palma, mas quem foi que levantou a mão? Ainda não? Ninguém levantou a mão? Vocês bateram palma porque vocês se entusiasmaram? Onde é que está essa pessoa? É uma pessoa jovem, não sei se é rapaz, não sei se é moça, não é? Veja a descrição, você tinha problema de disritmia. É aí, na arquibancada? Isso, louvado seja Deus, Deus abençoe você. Somente para você perceber aí também,
Deus abençoe você, minha filha. Deus abençoe. Até eu posso dizer, tanto para uma como para outra, caminha tranquila para o casamento, viu? Não tenha mais preocupação. Caminha tranquila. O Senhor já curou você. Claro, os próprios médicos vão constatar a cura dessa disartimia que você trazia. Não deixe de fazer todo o acompanhamento médico. Eles é que vão constatar. Mesmo que eles continuem com o medicamento, continue e obedeça ao médico. Mas logo, logo eles também perceberão que você não precisa mais desses remédios. Por quê? Porque a palavra do Senhor se realiza. Bonito que nesse trecho que o Dunga trouxe, que é a primeira leitura de hoje, termina assim. Você vai rever hoje, na hora da missa, a palavra termina assim: o Senhor estava com Samuel, e ele não deixou sem efeito nenhuma de suas palavras. Veja, depois que Samuel aprendeu a ouvir a palavra do Senhor, porque é muito interessante, aqui a própria palavra diz no versículo 7, que Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não fora revelada a ele, portanto, ele não era capaz de distinguir a palavra do Senhor. Tanto assim que 3 vezes ele pensou que quem falasse era o sacerdote Eli. Ele só estava acostumado a ouvir palavra de homens. Mas agora ele estava começando a ouvir a palavra do Senhor. Ele estava começando agora a distinguir a voz do Senhor das outras vozes. É certo que Deus fez com você isto durante esses dias. Eu não sei quantos dias você ficou aqui. Se você ficou aqui 10 dias, se você ficou aqui 7, se você ficou aqui 5, se você ficou apenas esse final de semana, se você está aqui hoje. Mas uma coisa eu sei, durante esses dias que você esteve aqui, o Senhor ensinou você a distinguir a voz do Senhor das outras vozes. E bonito, Samuel de tal maneira aprendeu a distinguir a voz do Senhor, e por isso a colocá-la em prática, porque são duas coisas distintas. Primeiro, é ouvir a palavra do Senhor e distinguir. Mas, em segundo lugar, colocar essa palavra em prática. Porque de pouco adianta a gente ouvir a palavra do Senhor se não a coloca em prática. E veja o que diz a palavra de Deus. Samuel não deixou sem efeito nenhuma das suas palavras. Por isso, o Senhor de fato se revelava a Samuel pela palavra do Senhor. Diga comigo, me dá essa graça, Senhor. Essa graça. Eu preciso dessa graça. Preciso dessa graça. Ouvir a sua palavra. Ouvir a sua palavra. Distinguir a sua palavra Distinguir das outras palavras humanas. das outras palavras humanas. E em segundo lugar, Senhor, E em segundo lugar, o que é o mais importante? que é o mais importante, Acolhendo essa sua palavra, acolhendo a sua palavra, realizá-la. realizar. Eu quero realizar a sua palavra. Eu quero realizar a tua palavra. Gente, aí está o segredo da nossa vida. Até se você puder trazer para mim, eu tive a graça de escrever um livrinho muito precioso que se chama A Sabedoria Está no Ar. Traz para mim. É um livrinho pequenininho, que a gente lê num instante. Mas eu mesmo fiquei muito satisfeito, porque não é coisa minha. Eu, por mim, não seria capaz de escrever aquilo que está naquele livro. Aquilo foi o Senhor que me moveu a escrever. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer para você, o que está ali é resultado do meu esforço, da minha luta, do meu aprendizado, como o menino Samuel, de ouvir a palavra de Deus e distinguir a palavra de Deus. O que está naquele livrinho, gente,
é coisa vivida. Me parece que é por isso que ele tem grande efeito. É por isso que ele é prático. É por isso que ele funciona. Porque é resultado daquilo que eu fui aprendendo. E claro, custou esforço. Assim como aprender uma língua e ter o ouvido bem apurado para entender aquela língua, e mais ainda, conseguir a pronúncia daquela língua, é uma coisa difícil. Porque a gente pode até, por exemplo, falar inglês, mas com pronúncia muito brasileira. Agora, você falar inglês com a pronúncia dos americanos ou dos ingleses, é outra coisa. E muitos brasileiros conseguem isso. Falam inglês que parece que a pessoa nasceu nos Estados Unidos. E desde criança falou a língua. É resultado de esforço. Igualmente, preste bem atenção, ouvir a voz de Deus, distinguir a voz de Deus, para saber, aquilo é coisa de Deus, isso, pode me dar, aquilo é coisa de Deus. Isso exige esforço, isso exige aprendizado, isso exige sabedoria. Está aqui, é um livrinho de nada. Nós editamos esse livro junto com as edições Loyola e se chama A Sabedoria Está no Ar. E por que esse título? Porque realmente a sabedoria está no ar. A sabedoria de Deus está no ar. Está. É preciso a gente sintonizar essa sabedoria de Deus. Nos começos dos nossos encontros, um rapaz aí da escola de especialista de aeronáutica em Guaratinguetá, pertinho de nós, ele frequentava, era um dos dirigentes dos nossos encontros, e justamente o trabalho dele era o trabalho na torre, e ele não apenas trabalhava na torre, mas ele preparava outros rapazes, porque ali é uma escola preparatória, de especialistas em aeronáutica. Então, ele trabalhava na torre e ao mesmo tempo ele treinava, ensinava, era professor dos outros rapazes que vinham aí para a aeronáutica para aprender. E a parte dele era ensiná-los a ouvir. Ele estava lá na torre, né, para ouvir as mensagens e também para falar. Mas ele disse a coisa mais difícil e a coisa mais importante era treinar o ouvido. Porque ele me explicava muitíssimas vezes, quem está na torre é obrigado a captar a mensagem que vem, mas com mau tempo, com muito ruído, ou por causa da atmosfera, ou por causa do rádio que está transmitindo, ou por causa da aeronave, o som chega com muita dificuldade. Mas a pessoa da torre tem que estar treinado para receber aquela mensagem, especialmente quando se trata de uma situação difícil, um acidente. A mensagem não vai chegar com bom som, ao contrário, a mensagem vai chegar com dificuldade. Então dizia ele, é uma questão de vidas, de muitas vidas. Se quem está na torre não tem a capacidade de ouvir e de ouvir bem, mesmo com muito ruído, mesmo com um rádio ruim, ele põe em risco muitas vidas. Gente, é realmente isso. Se nós não adquirimos, porque é uma coisa adquirida, a capacidade de ouvir o Senhor e distinguir a voz dele das outras vozes, nós colocamos muitas vidas em risco, a partir da nossa, mas não é só a nossa. Não é só a nossa. Você põe em risco a vida de pessoas, como por exemplo a pessoa com quem você se casa. Você põe em risco a vida dos seus filhos, a vida dos seus pais, a vida dos seus irmãos, a vida dos membros da sua família, e é claro, você vai ser responsável por outros, onde você trabalha, onde você estuda,
Queiramos ou não queiramos, nós temos influência sobre pessoas. E alguns de nós têm responsabilidade. E se você não ouve a palavra de Deus, se você não ouve correto o que Deus está inspirando você, você acaba colocando a sua vida em risco e acaba colocando a vida de muita gente em risco. Você acaba colocando a sua salvação em risco e colocando em risco a salvação de muita gente por quem você acaba sendo responsável. Veja, por exemplo, a minha vida. Se eu não ouço bem, se eu não sou capaz de distinguir a palavra de Deus, isso é, aquilo que Deus me mostra, me fala, me ensina, eu ponho em risco a minha vida, a minha salvação. Eu ponho em risco a vida e a salvação dos membros da comunidade. Eu ponho em risco a vida e a salvação de muitos, a quem eu falo, sobre quem eu tenho influência, pelo rádio, pela televisão, pelos encontros, pelos livros que eu tenho a graça de acabar escrevendo, pelas fitas que andam por aí, pelos vídeos que andam por aí, pela própria atividade da Canção Nova. Mas veja, não sou somente eu, não. Se você imaginasse como é grande a minha responsabilidade. Mas não sou só eu. Veja, eu estou querendo passar para você aquilo que, graças a Deus, tem sido uma luta, um esforço na minha vida, porque é questão de esforço. Eu e você temos que ser como o menino Samuel, porque nisso nós seremos eternamente meninos, que se esforçam, que lutam, que se empenham, é uma questão de empenho, para ouvir e ouvir bem a mensagem do Senhor. Distinguir a mensagem do Senhor de outras vozes, porque o inimigo faz questão de colocar muito ruído na comunicação, para nós não captarmos a mensagem do Senhor. Pelo contrário, ele faz de tudo para que nós captemos a mensagem dele, inimigo, que é muito mais fácil, é muito mais grossa, é muito mais forte. A primeira coisa que eu já estou lhe dizendo, a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, ela é sutil, porque Deus é Deus. Deixa eu dizer, o inimigo não, o inimigo é grosso. E as coisas dele são grossas, muito terra a terra, muito chão a chão. Digo mais, o inimigo sempre apresenta para a gente as coisas que a gente gosta, as coisas que a carne da gente gosta, as coisas que nos são apetecíveis, as coisas que vão de acordo com as nossas paixões, a nossa concupiscência, os nossos instintos. Até você já pode começar a ter um primeiro discernimento. A mensagem de Deus sempre nos mostra coisas do alto, coisas cada vez mais para cima, porque nós estamos sendo formados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos para viver com Deus eternamente. Nós somos feitos para viver na terra nova. Nós somos as sementes que Deus está cultivando, sementes dessa terra nova. Nós somos as sementes da nova geração, que vai viver nessa terra nova, que muito em breve nós teremos. Essa terra nova e esses céus novos, onde Deus vai unir a terra, o céu e a terra. Então é claro, o que o Senhor pede a nós, são coisas exigentes que exigem de nós, que exigem superação. Sairmos do nosso chão a chão, sairmos dos nossos instintos, das nossas paixões. O Senhor nos exige coisas refinadas, coisas que exigem esforço, enquanto que o inimigo, ao contrário, as mensagens dele são para a gente aproveitar a vida, para a gente gozar, para a gente ter o máximo de prazer, para a gente não se incomodar, para a gente deixar de ser bobo, para a gente deixar de ser radical.
e aproveitar da vida o mais possível, a gente se entregar a todas as nossas paixões, nós seguirmos a nossa concupiscência. É isso que ele nos apresenta. E é claro, a mensagem do inimigo é muito mais fácil, muito mais gostosa e interessante. Ele não apresenta as coisas más como coisas más. Não, ele não vai te falar de depravação, de corrupção, não. Pelo contrário, ele vai falar de coisas boas para você, coisas das quais você gosta. Só que para você ter essas coisas, para fazer essas coisas, você tem que entrar na depravação, tem que entrar na corrupção. Ele te faz entrar assim muito mansamente. Ele não te faz entrar logo de cheio. Não. Ele vai devagar, ele tem paciência. Ele não tem medo de gastar tempo. Ele faz como o pescador que vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha para o peixe. O peixe pensa que está livre, mas está justamente já com um anzol. A gente pensa também que está livre porque o inimigo vai dando linha para a gente. Só que infelizmente ele já pegou a gente com o anzol. Então a primeira distinção é esta. A palavra de Deus é sempre exigente. A mensagem de Deus é sempre exigente. O que Deus pede de nós é isso. Por hoje não. Por hoje não vou mais pecar. O Senhor exige de nós decisão. Eu rompo com o pecado, eu não vou pecar. E quando falo em pecado, são coisas concretas. Eu vou deixar de namorar assim. Eu vou deixar essa corrupção na qual eu estou caindo. Porque veja, a tentação mais fácil dos tempos de hoje, gente, é a corrupção. O mundo foi pego pela corrupção. Há nuvens de corrupção, há uma poluição de corrupção ao nosso derredor. Gostei do jeito que ela fez. Há uma nuvem de corrupção ao nosso derredor. É isso mesmo. Há uma nuvem de corrupção ao nosso derredor. E muito facilmente nós entramos nessa. Nós vamos ficando com as coisas dos outros, vamos aceitando presentes, vamos aceitando subornos, vamos aceitando dinheiro, vamos botando a mão em coisa que não é nossa, vamos botando a mão em dinheiro que não é nosso. E o que Deus nos pede, a mensagem dele, é sempre mensagem de deixar a corrupção, deixar a depravação, deixar esses meus pensamentos poluídos, deixar essas minhas fantasias poluídas, deixar essas canções, as quais o meu ouvido foi se acostumando de sensualidade, a deixar esses filmes, a deixar esses vídeos, a deixar essas imagens, as quais os meus olhos foram acostumando. Parece que os meus olhos são gulosos, eles querem ver, e ver cada vez mais, imagens estampadas, de coisas de depravação, de coisas de sexualidade que me atraiam, que mexam com as minhas emoções, que mexam com a minha concupiscência, que mexam com os meus instintos. Parece que a gente adquiriu necessidade disso. Ninguém tem necessidade, mas parece que a gente adquiriu necessidade, assim como uma pessoa que se acostumou com temperos fortes. Parece que o organismo dele hoje exige temperos fortes. Igualmente, parece que nós precisamos de coisas que nos atraiam para satisfazer a nossa concupiscência. Pode ser que talvez você não faça essas coisas, mas você precisa ver, você precisa ouvir. E a mensagem do Senhor é sempre uma mensagem de deixar isso. E a mensagem do Senhor é positiva, de você ser santo, de você ser santa, de você ser santo de mente, de fantasia, de você ser santo, de você ser santa de sentimentos, de emoções, de você ser santo, de você ser santa de corpo,
de corpo inteiro. E Deus lhe mostra a possibilidade de você viver isso. Claro, o mundo continuamente está chamando você para uma vida contrária. Seus colegas, suas colegas, o ambiente que você vive, a turma que você frequenta, chama para o contrário. Mas a voz do Senhor, e é que está, a voz do Senhor, ela não é audível assim aos nossos ouvidos. Quando nós estamos falando aqui de ouvir a voz do Senhor, nós não estamos falando de uma coisa extraordinária, de alguém ouvir a voz do Senhor aqui no ouvido. Pode ser que Deus dê a alguém, essa é uma coisa excepcional, esta graça. Mas isso é a exceção, não é a regra. A maneira de Deus falar a nós é lá no fundo do nosso ser. Biblicamente, Deus fala ao nosso coração. Mas veja bem, quando Deus fala ao coração, não é aos sentimentos, não é às emoções. É mais profundo ainda do que as emoções, do que os sentimentos. É lá dentro que Deus nos fala. E é interessante. Talvez nós não tenhamos ainda a prática em ouvir a voz do Senhor e distinguir a voz do Senhor da voz da tentação, da voz do mundo, distinguir a voz do Senhor da nossa própria voz, da voz da nossa mente, da voz dos nossos sentimentos. A gente não tem talvez prática de distinguir, mas que nós já ouvimos a voz do Senhor, ouvimos. E se você vai olhar a sua história, é impressionante. Isso começou bem cedo, como aconteceu com Samuel. Se você remonta lá para os seus tempos de infância, para os seus tempos de catequese, você remonta lá para o tempo da sua primeira comunhão, para o tempo da sua crisma, quando você começou em movimento de jovens, você vai perceber que o Senhor já falava a você, que você já tinha ouvido a voz do Senhor, e você hoje tem certeza que aquela era a voz do Senhor, não era a voz de homens, não era a voz sua, não. Nós já ouvimos a voz do Senhor, só que agora temos que ser práticos. Deixa eu voltar àquilo que eu estava dizendo. Aquele rapaz da aeronáutica aqui em Guaratinguetá, que trabalhava na torre e preparava outros rapazes, principalmente nesse campo de ouvir as mensagens. Ele me dizia: padre, nós passamos horas inteiras treinando, passando mensagens com muito ruído, com rádio ruim, porque e você sabe que as mensagens são passadas em inglês, que é uma língua assim mais universal, não se fala em português assim em aeronáutica. Então dizia ele, a gente tem que ter ouvido bem preparado para no meio daquele ruído, às vezes as palavras são entrecortadas, saber entender a mensagem, captar a mensagem, porque aí há vidas em jogo. E dizia ele, nós temos que treinar, até ficar com o ouvido preparado. E disse ele, não é o comum. No dia a dia de uma torre, hoje os rádios são muito bons, as transmissões são boas, mas disse ele, nós temos que estar preparados para quando a mensagem vier com ruído, quando o rádio não estiver bom, quando acontece um acidente, quando há um risco, quando há um perigo. Só que eu tenho que dizer para você ao contrário, por causa da situação do mundo, por causa do inimigo que sabe que pouco tempo lhe resta. Hoje, gente, a palavra de Deus está aí, a sabedoria de Deus está no ar, está. Somente que o inimigo faz um ruído tão grande, somente que o mundo está colocando tanto ruído no ar, que nós precisamos de muito esforço, de muita luta, de muito empenho, para aprender a ouvir a mensagem do Senhor. Eu digo a você, depois que você consegue captar a mensagem do Senhor, depois que você distinguiu no meio de 1000 vozes a voz do Senhor, eu digo, você nunca mais esquece. Você é capaz, muito capaz, de distinguir a voz do Senhor das outras vozes, a mensagem do Senhor das outras mensagens. Somente que você só vai adquirir isso com muita
paciência, com muito empenho, com muito tempo, com muita boa vontade, com muita luta. Fala, que o teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que o teu servo escuta. Vai pedindo do fundo do coração. Eu podia dizer para você que até aqui foi como uma introdução. O Senhor foi nos motivando para nós termos aquele desejo que o sacerdote Eli criou em Samuel. Para Samuel saber distinguir a voz do Senhor das outras vozes. Do fundo do coração, diga ao Senhor: fala, Senhor. E é certo que Ele está falando. A sabedoria de Deus está no ar, a mensagem de Deus está no ar, a voz de Deus está no ar. Senhor, que eu saiba escutar, Senhor, que eu saiba distinguir. E aí não é uma questão de ouvido só, não é uma questão de audição, mesmo quem não tem audição pode ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela vem ao coração, é captada pelo nosso coração. Fala, que teu servo escuta. E o principal é escutar, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Fala, fala. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Põe uma das suas mãos no seu ouvido, põe outra mão no coração e vai pedindo ao Senhor que você quer ouvir o Senhor, mas você sabe que o Senhor fala ao coração. Senhor, eu quero te escutar. Eu quero aprender, Senhor, a distinguir a tua voz. A primeira coisa eu já aprendi, Senhor, a tua voz é sutil. Ela não é como a voz do tentador. Ela não é como a voz do mundo. A tua palavra, Senhor, ela é exigente. Ela nos leva para o alto. Ela nos arranca do pecado. Ela nos arranca das nossas concupiscências, dos nossos instintos, dos nossos vícios. A tua palavra nos leva, a tua mensagem nos leva para o alto, para cima, cada vez mais para cima. A tua palavra, Senhor, é para a santidade, é para a pureza. A tua palavra, Senhor, é para a verdade. A tua palavra, Senhor, sempre exige de nós esforço, luta. Isso porque nós somos sementes de uma nova geração, dessa geração que vai habitar na terra nova. Sim, Senhor, nós somos sementes dessa terra nova, onde o Senhor vai implantar o teu reino, onde haverá a justiça, onde a verdade vai imperar, e onde principalmente nós teremos a civilização do amor. Mas para isso, Senhor, para uma terra nova, precisamos de criaturas novas, arrancadas a esse mundo infeliz, que tornou-se um mundo de pecado, um lamaçal. Vidas transformadas, homens e mulheres novos, renovados, restaurados, curados. Obrigado, Senhor, porque nos falas. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, e quero distinguir a tua voz das vozes do mundo. Eu quero distinguir a tua voz da voz do tentador. Eu quero ouvir, Senhor. Eu quero seguir a tua voz, porque a tua voz é salvação e vida. A tua voz é transformação. A tua voz faz um mundo novo. A tua voz faz, a tua mensagem realiza a civilização do amor. Uma terra nova, uma humanidade nova. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Fala, Senhor.
que teu servo escuta, e eu quero treinar cada vez mais os meus ouvidos a escutar. Eu quero treinar cada vez mais o meu coração a captar a tua mensagem, Senhor. E mais do que isso, com o menino Samuel, eu não quero perder, eu não quero deixar sem efeito nenhuma das tuas palavras, porque a tua palavra é salvação e vida. Faz o sinal da cruz sobre os seus ouvidos, mas faz o sinal da cruz também sobre o seu coração. Faz o sinal da cruz sobre a sua cabeça, a sua testa. E faz o sinal da cruz sobre os seus lábios. Para que as suas palavras falem aquilo que o Senhor colocou no coração. Que é a palavra dEle, que é a mensagem dEle. Faz o sinal da cruz agora sobre toda a sua pessoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E veja, para nós, esse livrinho vai ajudar muito você, sabe? Vai ajudar muito mesmo. Ele é como um manual, por isso que ele acabou sendo pequenininho. Eu te recomendo, tenha esse livro, leia, releia. Faça como um livro de manual, que está sempre ao seu lado. Mas eu já vou passar para você algumas coisas bem importantes, básicas. E a primeira delas é esta. Infelizmente, até hoje, nós temos sido dominados pela nossa própria cabeça, pela nossa inteligência, que tem sido uma ditadora, prepotente, déspota. E como é a nossa cabeça, como é a nossa inteligência, nós achamos que está tudo bem, está tudo bem. Só que quem tem nos conduzido é a nossa própria inteligência, e não Deus, e não a vontade de Deus, e não o projeto de Deus, e não o plano de Deus. E veja, a nossa cabeça, ela é intrometida, muito intrometida, ela se intromete onde ela não devia estar, e ela é dominadora, e vai nos dominando. Ela é prepotente, ela é déspota, ela é tirana, ela é despótica. E infelizmente, nós temos sido escravizados pela nossa própria inteligência. Eu nem estou dizendo das palavras eu nem estou dizendo das pessoas que entraram por esse negócio terrível de controle mental e tal, onde daí na verdade mesmo elas são, infelizmente, conduzidas, guiadas pela própria mente, e aprenderam, treinaram para isso. Eu estou falando de pessoas que, graças a Deus, não entraram por essas, porque quem entrou tem que sair depressinha, mas que são escravizados, dominados pela própria inteligência. Porque veja, não é que a inteligência seja má, não, ao contrário. É o dom mais precioso que Deus nos deu, é isso que nos distingue dos animais, nós somos inteligentes. Mas, gente, o que é a inteligência? A própria palavra inteligência já diz, é que nós somos tão burros que não entendemos a palavra inteligência. Inteligência não é decisão. Inteligência diz entender, e entender diz captar. Para você entender o que é inteligência, imagine uma antena parabólica. Todos nós conhecemos a antena parabólica. O que faz a antena parabólica? Ela capta. Aquelas partículas eletrônicas estão lá, vindas do satélite. E a parabólica é feita daquele jeito, justamente para que aquelas partículas fiquem ali como se fosse uma peneira. E você você vê que tudo aquilo, aquelas partículas eletrônicas, são centralizadas ali no centrinho, porque não é a parabólica em si que faz a coisa, ela somente capta, ela com uma peneira, que você passa a peneira assim no rio, né, e vem o que vem.
Mas no centrinho da parabólica há o aparelho que ali capta, e daí vai trazer a imagem. Você, por exemplo, que está nos vendo agora pela parabólica, mesmo você que está vendo por uma TV, para transmissora, claro, uma parabólica aí para receber e retransmitir. A nossa inteligência tem esse papel. A nossa inteligência existe para captar, e veja bem, para captar a mensagem de Deus, para captar a sabedoria de Deus que está no ar, gente. O projeto de Deus, o plano de Deus, as indicações de Deus. Você sabe que empresas, que bancos principalmente, hoje são administrados, controlados por antenas parabólicas. Existem multinacionais que são coordenadíssimas. Eles têm as suas antenas parabólicas e diariamente todo o controle da empresa é feito pelas antenas parabólicas, pelo satélite. Veja, Deus tem um plano para os seus filhos, um plano ultra controlado. Deus controla o mundo. Só que, infelizmente, a nossa inteligência, por causa do pecado original, mudou o papel dela. Em vez de estar aí para captar a vontade de Deus, a mensagem de Deus, a orientação de Deus, a sabedoria de Deus que está no ar para conduzir a minha vida, para conduzir a minha vocação, para conduzir a vida da minha família, para me conduzir no meu estado de vida, na minha vocação. A inteligência existe para isso. A inteligência, infelizmente, mudou o papel dela e tornou-se uma déspota, uma tirana. Ela sabe tudo, ela conhece tudo, ela que dita as ordens e nos leva dentro daquilo que ela pensa que é o certo. Daí nós caímos dentro daquela palavra do profeta Jeremias, que diz: infeliz do homem que segue a um outro homem e que põe a sua confiança na própria carne. Infeliz. Até Jeremias usa uma palavra mais pesada, que é maldito o homem. Isso está em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim fala o Senhor: maldito o homem que confia nos mortais. Sua força viva é apenas carne, e seu coração se afasta do Senhor. Infeliz o homem, infeliz a mulher, que põe a sua confiança em homens de carne e osso. E, gente, colocar a nossa confiança, seguir a nossa própria inteligência, é sermos cegos. Nós estamos guiando a nós mesmos, é cego guiando outro cego. Eu repito, a nossa inteligência, ela é maravilhosa, ela capta. Daí sim, ela mostra para nós, como acontece na parabólica, o que é que Deus está nos mostrando. Ela nos aponta as orientações de Deus. Esse é o papel dela, da nossa inteligência: captar a vontade de Deus, captar a mensagem de Deus, captar a orientação de Deus e nos mostrar. E aí que está, daí para frente a inteligência vai nos mover a fazermos aquilo. Daí entra a nossa decisão, daí entra a nossa vontade, daí entra a nossa liberdade em fazer aquilo que a nossa inteligência mostrou, mas que não é coisa dela, ela captou de Deus. Você está me entendendo? Então, veja, hoje o nosso grande propósito é esse: Senhor, eu não quero mais me deixar guiar pela minha inteligência, pela minha cabeça. Até hoje, Senhor, eu me guiei por mim mesmo, por essa cabeça, por essa inteligência, e deu tudo errado, Senhor. E eu pensava que o fino, que o mais importante, que o maravilhoso, era eu me conduzir pela minha própria inteligência. Mas hoje, Senhor, eu caí do cavalo. Senhor, a minha inteligência é preciosa, mas ela existe para captar a Tua vontade, para captar a Tua mensagem,
para receber as tuas orientações. E daí, Senhor, me mostrar e eu seguir.